Boa noite. Graças e paz para todos. Cumprimento os irmãos aí, para quem não falou, dê uma boa noite. Boa noite para quem não viu. Boa noite, boa noite, boa noite. Abre a sua Bíblia em Salmo 121. Salmo 121. Amém? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? O Senhor é o nosso protetor. O Senhor é que nos livra de todo mal. Você está aqui porque desde já, a sua saída de casa, Ele já foi te protegendo, já foi te livrando de todo mal. Por isso que você está aqui para adorar e para cultivar o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Deus. Senhor, perdoa nossos erros, ó Pai. Perdoa nosso pensar, perdoa nosso falar. Perdoa, Deus, nossas atitudes, ó Pai. Senhor, que a Sua misericórdia possa sempre nos alcançar, Pai. Pai, nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Somente para Te adorar e Te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o pregador da Tua palavra, Senhor. Que seja a Tua boca, Senhor, falando com o Teu povo, Senhor. Que seja, Pai, o Teu agir no nosso meio, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, possa sentir livre, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, possa passear em nosso meio, Senhor. Pai, queremos, ó Pai, Te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, porque estamos em um lugar que é o melhor lugar do mundo, é a Tua casa, Senhor. Queremos Te adorar e queremos, Pai, Te engrandecer o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar? Boa noite, igreja. Está alto. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor essa noite, amém? Aleluia. Glorifica. As palmas. Justificou, nos deu vida nova para o adorar.
Vocês foram adquiridos juntos e filhos de Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. Esse amor nos conquistou, mais que vencedores nos tornou, nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus, nos fez povo adquiridos justos e filhos de Deus. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia, glorificamos o teu santo nome, Jesus. Aleluia, você está no melhor lugar essa noite, aleluia, você escolheu estar no melhor lugar, adore a Ele, quão maravilhoso Ele é, quão maravilhoso estar na presença do Senhor, aleluia, as palmas. Quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é meu lar. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. Quão maravilhoso é pra mim, quão maravilhoso é pra mim viver em comunhão com os meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a andorinha fez o seu ninho. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais do que 1002 em outro lugar. Eu ando pelo mundo, mas tua casa é o meu lar.
Aleluia. Aplauda o Senhor, adora Ele. Aleluia. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais de Ti nessa noite, ó Pai. Continue adorando a Ele. Aleluia. Que Ele cresça. Nós diminuímos, Senhor, Tua presença, Pai. Aleluia. Que nós venhamos diminuir na Sua presença, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Te adoramos, ó Pai. Cante, igreja, mais de Ti. Aplauda o Senhor. Aleluia, adora Ele. Aleluia, aplauda o Senhor. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Aleluia. Que o Senhor cresça, Pai. Aleluia. Precisamos mais de Ti, ó Pai. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor, nosso Pai. Aleluia. As palmas. Nosso Pai, que Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Amém. Aleluia, aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Antes de se assentar, cumprimente o irmão do seu lado. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Queria dividir com vocês alguns anúncios importantes. Quero começar pela campanha do quilo, lembrando a você da importância dessa campanha, pedindo que o Senhor possa usá-lo para abençoar, né, essa campanha que tanto tem abençoado pessoas na igreja. Aqui está projetado os itens que você pode abençoar, né? Com apenas 1 quilo de alimento de cada um aqui, nós podemos abençoar vidas, e famílias têm sido abençoadas por isso. Então participe, sempre que você tiver oportunidade, e Deus há de te abençoar sobremaneira. Culto de oração, toda terça-feira, às 19h30, os cultos de semana, né? É muito importante que nós possamos chegar aqui também durante a semana. Faça planos, se organize para estar aqui, né? Muitas vezes a rotina da semana nos impede de chegar, mas da mesma forma que sempre tem essa comparação, né? Da mesma forma que nós nos alimentamos pelo menos 3 ou 4 vezes por dia, é necessário também nos alimentarmos espiritualmente durante a semana. E onde é que nós nos alimentamos espiritualmente? Na igreja, na comunhão da igreja, através da pregação da palavra do Senhor. O Senhor fala conosco, nos ensina, nos edifica, nos exorta, mas é aqui que nós somos abençoados, então faça planos de estar aqui. Quero te convidar para o culto de terça, né, um culto de oração, você possa estar aqui, colocando diante do Senhor os teus pedidos e também sendo um intercessor pelo pedido, pela relação de pedidos que temos da igreja, né? Então isso acontece toda terça-feira às 19h30, o culto de semana na quinta-feira também às 19h30, né? É um culto onde a palavra tem sido pregada sobre o livro de Provérbios. Talvez você pense assim, às vezes eu enfrento, Eduardo, desafios diários na minha vida, e muitas vezes não sei como lidar com essas coisas do dia a dia, coisas práticas do dia a dia.
Então, o livro de Provérbios nos ensina a ter o conhecimento de como agir nas coisas práticas. Será que eu posso ser fiador? É importante, eu devo ser avarento? É importante que... Onde é que eu consigo sabedoria? Ou seja, o livro de Provérbios traz esse conhecimento. Né? Por diversas vezes, a quinta-feira, o pastor prega 2 ou 3 versículos e tem assunto, meu Deus, muita coisa. Por quê? Porque está falando daquilo que é prático, daquilo que nós vivemos. E aí a gente pode entender o que Deus, né, ordena para nós diante dessas situações. Então, eu te convido a estar também a quinta-feira, 19h30. Luz na Noite e Abrigo Infantil. Esse ministério é um ministério muito importante, que sai aqui das 4 paredes aqui da igreja e vai lá para fora, né, pregar o Evangelho. Então, o Luz na Noite, ele tem se reunido, uma vez por mês eles saem para fazer esse trabalho, mas para que eles estejam lá fora, é necessário que aqueles que não vão, sejam provedores para que eles possam ir, sejam mantenedores, sejam intercessores. Por exemplo, aqui fala de cobertores, casacos, meias, absorventes femininos, roupas íntimas, são itens que são necessários a cada mês, para que eles possam ir lá na rua, pregar a palavra, falar do amor de Cristo e abençoar aquelas vidas que estão em situação de rua com esses itens aí. Então, Eduardo, como é que eu posso participar do Luz na Noite? De diversas formas. Apenas abençoando com esses itens, você não pode ir fisicamente, mas pode abençoar. Você não pode abençoar com esses itens, mas pode se colocar como um intercessor desse trabalho. Né? Coloque sempre em suas orações o trabalho do Luz na Noite, porque os irmãos saem daqui, vão lá para a rua, né? Enfrentando sim, irmãos, perigos, porque quando a gente está na rua é diferente de estar pregando aqui dentro da igreja. Lá fora, tudo pode acontecer. Então, assim, ir lá fora é algo que necessita de uma cobertura espiritual, de cobertura de oração. Então, você talvez não possa abençoar com algum item, mas você pode ser um intercessor por esse trabalho. Ou então, eu gostaria de ir, Eduardo, eu quero ter essa experiência, eu gosto de estar à frente. Procure o diácono Júlio, dê o seu nome, procure saber como funciona, quando sai, quando é a saída do grupo, e você participe também fisicamente, indo até o local, pregando o Evangelho, e eu tenho certeza que Deus há de te usar, de uma dessas formas, Ele há de te usar poderosamente. Queria falar também sobre o abrigo infantil. O abrigo infantil também é um trabalho muito importante. Né? Esse abrigo visitado tem em torno de quê? Umas 15 crianças? Michele, você tem ido a umas 15 crianças, de 10 a 15 crianças. Então, assim, a igreja tem se comprometido com esse trabalho com a doação de leite. Leite para criança, né? Você sabe que é algo assim muito importante. Eduardo, nunca participei, nunca trouxe. Traga 1 litro de leite. Se aqui hoje cada um trouxesse, aqui temos praticamente mais de 50 pessoas, seriam 50 litros. Você imagina o tamanho da bênção que seria para aquele abrigo. Então, assim, eu falo isso não para te constranger, mas para dizer que às vezes a gente pensa assim, mas o meu litrinho, vou levar só 1 litrinho, é melhor não levar. Não pense assim. O seu pouco ou o seu muito, dependendo da situação, vai ser bênção na vida daquele abrigo. Então, participe. Da mesma forma, se você desejar trabalhar nessa frente de trabalho, procure também o diácono Júlio, procure saber se há disponibilidade, porque lá, se eu não me engano, tem um número certo de pessoas que podem participar, mas o importante é que esta obra não deixe de ser feita. E a igreja conta com quem? Com os membros da igreja para isso. Tanto para doar, tanto para orar, tanto para ir literalmente lá e fazer esse trabalho. Quero lembrar você também, homem, quem é homem aí, levanta a mão. Pode ficar tranquilo que ninguém vai mandar você levantar, não. Isso aí. Está, agora no mês de março, está voltando as atividades do Encontro de Homens. Encontro de Homens é uma reunião só para homens, mulher não entra. Você que está aí com a esposa do lado, fala para ela, você não entra. Você tem um culto para você. Esse é do Bolinha, né? É dos homens, mulher não entra. Brincadeiras à parte, a gente tem tido a oportunidade de ouvir uma palavra para nós, homens. O tema é masculinidade bíblica. E hoje a gente está vivendo muitas mudanças na sociedade e muitas vezes a correria do dia a dia, as atribuições que nós homens temos, as responsabilidades que nós homens temos, isso assoberba demais. E o que será que Deus planejou
para nós homens. Como você acha que Deus planejou, como Ele deseja que o homem de Deus seja? E aí seja na prática, com as suas responsabilidades da sua casa, da sua família, da sua parte secular, do seu trabalho, da sua profissão. Como você acha que Deus deseja? A palavra de Deus tem resposta para tudo isso. E nessa reunião a gente tem a oportunidade de ouvir uma palavra específica sobre isso. Então, Eduardo, mas não é a mesma coisa que a pregação da palavra que acontece aos domingos? Eu vou te dizer que não, porque ali nós estamos falando especificamente para homem. O pastor André tem trazido esse tema, falando diretamente para os homens. Talvez a gente não tenha essa oportunidade. Talvez, Eduardo, mas eu vejo muita coisa na internet. Sim, internet tem muita coisa boa, mas é importante que você também procure saber a fonte do que está vindo da internet, porque nem tudo que está na internet são completamente, não é uma coisa completamente boa, ou que pode trazer algum tipo de problema. Então esteja aqui. Será no dia 13, na segunda-feira, 13 de março, às 19h30. Mas eu vou ver se eu venho. Venha. E eu vou te desafiar a trazer um parente, um amigo de trabalho, um colega da rua, um vizinho. Entendeu? Venha que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a sua vida. Quero lembrar também sobre o jejum da igreja. Todo mês tem um jejum na igreja que acontece no segundo sábado, às 9h. Será no próximo sábado, dia 11 de março, às 9h. A pastora Almi pede para anunciar que toda a igreja possa vir. Muitas das dificuldades que passamos, muitas vezes, a gente precisa se consagrar. A gente precisa orar, se consagrar. As armas espirituais é jejum, oração, né? Então a gente precisa. Isso é uma disciplina espiritual, né? Oração, meditação, estudo, o próprio jejum, a oração são disciplinas espirituais que nós, cristãos, precisamos desenvolver. Então você tem a oportunidade de, junto com a igreja, estar aqui no próximo sábado, a partir das 9h, para fazer isso, consagrar a sua vida ao Senhor. Às vezes, durante a semana, não dá tempo. Eu já tentei fazer jejum no trabalho. É pura perda de tempo. Por quê? Você está lá, estou em jejum, mas não parou um segundo sequer para falar assim, Senhor, obrigado por esse dia. Não deu tempo de parar. E aqui não, aqui você vai estar num local apropriado. A liturgia do culto tem louvores, tem a ministração da palavra, você vai poder se ajoelhar. Então, assim, eu creio que é uma oportunidade especial para que você possa estar aqui se consagrando. Então, será no próximo dia 11 de março, às 9h. Quero falar também sobre a rede familiar. A rede familiar é um trabalho desta igreja com casais. Ele já acontece há muitos anos. E estávamos em recesso em janeiro e fevereiro, estamos voltando agora a partir de março. Para os casais que já participam da rede, fique atento ao seu grupo de WhatsApp, onde ali o seu líder vai te dar todas as informações, o horário do encontro, que vai acontecer no terceiro final de semana, ou na sexta, dia 17, ou no sábado, dia 18. É importante que você esteja ali recebendo algo de Deus para a sua família, para o seu casamento. Eduardo, não participo da rede familiar. Sou casado e não participo. Sou dessa igreja, sou membro e não participo da rede familiar. Procure a minha esposa, ou então o diácono Carlos e a esposa Renanda, que nós somos os responsáveis desse trabalho. Vem falar com a gente, né? A gente está num momento em que a gente está se preparando cada dia mais. O ano passado foi o primeiro ano desse trabalho, já com uma nova divisão de grupos. Então, a gente está tentando agora multiplicar isso para que a gente possa crescer um pouco mais e receber os casais que desejem participar desse trabalho. Uma palavra diretamente para o casamento. E já estou anunciando desde já que haverá em abril, no dia 14 de abril, uma sexta-feira, às 19h30, o primeiro encontro de casais do ano de 2023. É um encontro onde nós fazemos aqui no quarto andar um jantar, onde é um jantar para casais. Olha aí, jantar de casais 2023. Está ali, inscrições abertas, né, falar comigo, com a minha esposa ou com Carlos e Renanda. É uma noite especial. Se você nunca participou, invista no seu casamento. Uma noite especial, uma decoração especial para você e para sua esposa, né, uma lembrancinha para você levar, né, algo muito bom para o seu casamento. Então, esteja aqui para receber algo de Deus, para ter comunhão com outros casais, que às vezes a gente está aqui, né, acaba o culto, a gente vai embora tão rápido e não consegue ter essa comunhão. Então, venha. Dia 14 de abril, às 19h30, eu te convido a estar presente. Eu creio que são esses os anúncios.
Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Ó, Eduardo, é a primeira vez que eu estou vindo aqui nessa igreja. Tem alguém? Não, né? Estamos em família. Tem sim, ali, ó. Por favor, Vânia. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai receber uma lembrancinha da nossa igreja. É muito bom tê-lo aqui. Como é que recebemos os visitantes, irmãos? Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, precisamos orar. Temos aqui alguns pedidos que foram citados pela manhã. O pai do irmão Cláudio, que está aqui hoje, agora à noite, ele fez uma cirurgia e estamos aguardando agora saber o resultado dessa cirurgia, se ele foi efetivo. Então, eu gostaria que você colocasse em suas orações. O nome dele é Cláudio, né? Pai do Cláudio é Cláudio. Então, você coloca em suas orações o senhor Cláudio, fez uma cirurgia e agora o organismo está fazendo a sua parte, né? Que é voltar a ter uma circulação normal nas pernas. Ele fez uma cirurgia nas pernas. Então, clamamos a Deus para que essa circulação, todo esse aparelho circulatório, funcione plenamente e ele possa voltar para sua casa, curado para a glória de Deus. Então, lembre-se desse nome, Cláudio. Estamos orando também pela dona Guiomar, mãe da Adelaide, que também está no tratamento de câncer. Estamos orando pela família, oramos pela manhã e vamos orar mais uma vez agora, pelo consolo do Senhor, pela família da irmã Rosilene, né, que perdeu a tia do esposo da Rosilene, faleceu esses dias, a dona Célia. Então, que nós possamos orar para que o Espírito Santo de Deus console nesse momento tão difícil. Agora, eu queria que você também tivesse atenção e que, se possível fosse, colocasse diante do Senhor durante a semana também isso. Você provavelmente se congrega aqui, mora na Taquara, nos bairros adjacentes aqui, e tem percebido e tem visto que, de um tempo para cá, essa violência, né, essas intervenções policiais que precisam acontecer, né, e esse poder paralelo tem trazido momentos complicados, tiroteios, situações de fechar rua e tudo mais. Então, gostaria que você colocasse também diante do Senhor o bairro da Taquara, Colônia, né, Outeiro Santo, toda essa área que envolve aqui a Taquara, porque muitos irmãos estão deixando de vir à igreja, inclusive, por conta do medo, sim, medo de ir e vir, porque a gente fica inseguro. Eduardo, mas eu tenho que ter fé e tenho que enfrentar. Não é assim. Nós temos que ser também cautelosos. Então, as nossas armas, como eu falei, é o quê? Oração, é clamar ao Senhor, pedindo que a paz volte a reinar neste lugar, para que a gente possa ir e vir, até mesmo durante o dia, muitas vezes a gente é surpreendido por uma situação assim. Então, que a gente coloque o nosso bairro nas mãos do Senhor, e também uma oração que o pastor André tem feito continuamente, né? Tem filhos de famílias aqui da igreja que hoje em dia já não desejam mais vir à igreja. Estão crescendo, estão de adolescentes, jovens, né? Estão começando a ver o mundo de outra forma e talvez não estejam mais com aquele desejo de vir à igreja. Precisamos orar pelas nossas famílias. Mas meu filho é muito pequeno, meu filho já é adulto. Ore pelo seu filho. Ore, não importa o tamanho que seja. E também ore pelas famílias dessa igreja, para que os filhos possam ter prazer na lei do Senhor, que os filhos possam estar na casa do Senhor. Então, esses são os motivos que nós vamos clamar ao Senhor nessa noite, mas eu sei também que você deve ter aí os seus pedidos pessoais. E você vai ter oportunidade agora de se ajoelhar, colocar diante do Senhor, né, alguns minutos aqui, que você vai poder derramar o seu coração na presença do Senhor. Então, faça isso, né? Eu vou desligar o microfone e você vai ter essa oportunidade.
Aleluia. Oh Deus, Tu tens estado com os Teus ouvidos atentos à oração que se faz nesse lugar. Obrigado, Pai, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua justiça. Pai bendito, Te agradecemos, Deus, porque derramamos o nosso coração na Tua presença nessa noite, crendo, oh Deus, que Tu tem ouvido as orações e tem vindo em nosso socorro. Provê, Senhor, aquela porta de emprego para quem está solicitando isso. Traz a cura para aquele que tem pedido cura para suas enfermidades. Traz paz para os lares que têm clamado por paz. Oh meu Deus, que em nome de Jesus nós possamos provar das Tuas bênçãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amado e bendito Deus, também coloco na Tua presença a vida do Senhor Cláudio, pedindo, Deus, que todo aquele aparelho circulatório, que as suas pernas, pés, coxas, Senhor Deus, que toda essa parte, Deus, volte ao funcionamento normal, pleno, e que o Seu Cláudio saia dali andando, Senhor, e que ele reconheça que tudo veio de Ti, Senhor Deus. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor, que esses dias pós-operatórios, Senhor, sejam dias abençoados, sem complicações, sem problemas. Pelo contrário, que Tu possa abençoá-lo, Senhor, com muita saúde. Meu Deus, opera a Tua vontade. E que ele reconheça, Deus, que tudo de bom para a vida dele veio do Senhor. Também colocamos diante de Ti a mãe da Adelaide, a senhora Guiomar, que já fez uma cirurgia, está num tratamento contra o câncer. Meu Deus, Tu já tem operado maravilhas e nós Te glorificamos por isso. Eu Te peço, fortalece a Adelaide e os seus irmãos, fortalece a toda essa família que tem dado o apoio necessário à senhora Guiomar. Oh Deus, cura a senhora Guiomar completamente. Pedimos que Tu possa curá-la, oh Deus, e que ela seja um testemunho do Teu poder nesta terra, Senhor Deus. Também colocamos diante do Senhor a família da irmã Rosilene, que teve um falecimento da senhora Célia esses dias. Oh Pai, tem misericórdia dessa família, Senhor, que Teu Espírito Santo possa consolá-los nesse momento de dor, de luto. Oh Deus, que em nome de Jesus uma paz que excede entendimento seja sobre cada membro dessa família. Oh meu Deus, toma todos eles em Tuas mãos. Pai, nos colocamos na brecha agora, pedindo pelo bairro da Taquara, Colônia, adjacências, todos esses bairros que estão aqui ao derredor. Te pedindo, Deus, que em nome de Jesus, essa violência desenfreada, esse poder paralelo, Senhor amado, possa ser, oh Deus, anulado, Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, que o Teu povo possa ir e vir em segurança, que as crianças possam ir para a escola em segurança. Te pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Oh Pai, que essas famílias que vivem nesses bairros não vivam com medo, mas pelo contrário, Senhor. Oh Pai, que aqueles homens que estão à frente, Senhor, da segurança pública, oh Deus, possam olhar por este povo. Oh meu Deus, que essas políticas de segurança pública sejam eficazes. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Não está sendo fácil viver, Deus, sobressaltado, preocupado. Meu Deus, que em nome de Jesus a Tua boa mão venha sobre nós. Também Te pedimos, Deus, pelas famílias dessa igreja. Oh Pai, Te pedimos pelos pais e mães, Te pedimos pelos filhos. Oh Deus, nós muitas vezes como pais e mães, muitas vezes não sabemos como lidar com as situações. Mas Te pedimos, Deus, uma orientação Tua. Oh meu Deus, que o nosso lar seja um lar,
marcado pelo amor, marcado pelo respeito, pelo acordo, pelo diálogo. Meu Deus, que em nome de Jesus os nossos lares sejam repletos da Tua presença. Que os homens, Senhor, possam se colocar como sacerdotes dos seus lares, responsáveis pela vida espiritual da sua família. Que as esposas também sejam aquelas que adornam o seu lar, que ensinam os seus filhos no caminho do Senhor. E os filhos que possam aprender com o exemplo dos pais. Oh Deus, toma cada filho em Tuas mãos, filhos que não desejam mais vir à Tua casa, tem misericórdia, meu Deus. Oh Deus, que os atrativos desse mundo, Senhor, não levem os nossos filhos, mas pelo contrário, que eles tenham prazer em estar na Tua casa. Oh Deus, opera grandes maravilhas em cada lar dos membros dessa igreja, que todos eles sejam abençoados para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Eu quero só complementar, nós vamos partir do momento do ofertório agora, os ministros e ministras podem vir aqui para frente, mas eu queria só complementar, a Tayaná me pede para lembrar que no próximo sábado, às 15 horas, haverá a reunião, o retorno das atividades, do Ministério Entre Nós. Se você faz parte desse grupo, esteja antenado com as notícias no grupo lá do WhatsApp, mas 15 horas, está aí, dia 11/3 às 15 horas, vem estar com esse grupo, você que faz parte. Eu não faço parte, como funciona? Procure a irmã Regina, a irmã Cláudia ou a própria Tayaná e você vai ter as informações, amém? Vamos participar do momento do ofertório, as ministras podem distribuir os envelopes. Momento importante na casa do Senhor, temos ali atrás também os diáconos com as maquininhas, se você desejar utilizar uma maquininha, basta você levantar a sua mão que eles vão até você. Se você deseja pegar um envelope também, basta que você estenda a sua mão, vai chegar até você. O mantimento desta igreja, ele é mantido pelos membros dessa igreja, O pastor André, a pastora Almi também sempre fala isso, que nós não temos um doador, o governo não participa disso. Então, esse ano essa igreja fará 44 anos de existência e até aqui nos ajudou o Senhor. Todo o mantimento necessário para essa construção, para aqueles que estão aqui desde o início, a construção, a ampliação aqui no prédio em anexo, tudo isso foi construído com a fidelidade do povo de Deus. Então, se você trouxe o seu envelope, preparou o seu envelope, deseja trazer aqui à frente, pode trazer, eu vou receber das suas mãos, agradecer a Deus, abençoar a sua vida. Amém? Você pode trazer aqui à frente se desejar. Vamos ficar de pé? Se você tiver aí a sua oferta em mãos, haverá um segundo momento onde os ministros passarão a salva, você pode depositar a sua oferta também, mas eu queria que você direcionasse as suas mãos aqui para frente. Vamos agradecer pelo mantimento que se chegou nesta noite, nessa casa, amém? Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome por todo o mantimento que se chega nesta noite na Tua casa, pedindo, Deus, que aqui esteja o recurso necessário para que essa obra possa continuar sendo executada. Te pedindo, Deus, que cada família, Senhor amado, seja ricamente abençoada. Livra-nos, Senhor, livra a nossa casa, livra a nossa vida de todo prejuízo, de tudo aquilo que possa, Senhor amado, nos fazer gastar os recursos de uma forma assim inesperada. Oh Deus, eu te peço que, Pai, cuida da nossa saúde, porque muitas vezes a nossa saúde leva de nós muitos recursos. Meu Deus, que o Teu povo seja repleto de saúde, que
que as nossas casas, Senhor, o mantimento das nossas casas continue abençoado por Ti, e que todas as vezes, Senhor, que pudermos estarmos aqui trazendo, Senhor, o dízimo, representando a nossa fidelidade, as ofertas, representando o amor que temos e o entendimento que temos por essa obra, que nós possamos estar aqui. Desde já te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, eles passaram a salva, você pode depositar a sua oferta. Vamos louvar o Senhor? Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graça, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graça, louvado seja Deus, aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 5. Salmos de número 5. Um salmo de Davi, um salmo de um homem que nos ensina demais. A vida de Davi é um verdadeiro ensino do que fazer, do que não fazer, mas era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, os salmos têm riquezas aqui em pequenas palavras que fazem toda a diferença na nossa vida. Se você já achou, gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecem na Tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em Ti. Cantem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes, e em Ti se gloriam os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da Tua bondade. Vamos orar. Amado Deus e Pai, Te pedimos nessa hora, Deus, que Tu fale aos nossos corações, que a Tua palavra encontre uma terra fértil, Senhor, uma terra onde essa palavra vai ser plantada e
e vai crescer e vai dar frutos. Meu Deus, te pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. Meu Deus, que nada nos impeça, que a preocupação do dia de amanhã não nos impeça, que a preocupação daquilo que estamos vivendo atualmente não nos impeça. Ó Pai, que toda a incredulidade caia por terra em nome de Jesus. E pelo contrário, Pai, que possamos ter fé e crer que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Desde já te agradecemos pela palavra e te pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse salmo, ele tem como título Oração pedindo a proteção de Deus. E é interessante que, assim, vivemos dias que quando a gente fala de proteção, a gente fala de proteção, uma proteção como se fosse uma proteção armada, não, uma proteção de uma segurança de problemas físicos diretamente. Acabamos de orar pela segurança, pela proteção do bairro. Sim, isso é muito bom. Mas aqui, eu queria focar nessa noite naquela proteção que Deus nos dá, né, para enfrentar os desafios do dia a dia. A proteção que é a garantia que o Senhor está conosco diante dos maiores desafios que enfrentamos. Porque no dia a dia enfrentamos desafios, não são guerras declaradas, não são coisas assim enormes, mas são desafios. Começa a segunda-feira e a gente tem lá os desafios do cuidado com a família, temos lá o desafio com a nossa vida financeira, temos o desafio com o trato com o nosso cônjuge, o relacionamento com o nosso filho. Em tudo isso, são desafios que enfrentamos. Desafio do medo do novo, né? Deus abre uma porta de uma coisa melhor para nós e ficamos desafiados com medo daquilo que vamos enfrentar, do momento novo que vamos enfrentar. São desafios. É interessante que Davi, ele nos ensina a enfrentar esses desafios. Eu quero dividir esse salmo em 5 partes. Versículos 1 a 3, Davi fala sobre oração, fala sobre a sua vida devocional, né? Dos versículos 4 a 6, Davi fala daquilo que não agrada a Deus. O que influencia aquilo que não agrada a Deus com o Senhor está comigo nos desafios? Nós vamos ver que tem muita influência. Dos 7 a 8, o que fazer para estar reto na presença do Senhor? 9 a 10, fala da justiça de Deus em relação aos inimigos. E 11 e 12, fala das bênçãos que alcançam os justos. Porque há bênçãos que o Senhor faz que se cheguem até nós, pela sua justiça, pelo seu amor, pela sua fidelidade. Então vamos lá, a partir do versículo 1, versículos de 1 a 3, mas eu vou ler primeiro o versículo 1. Versículo 1 diz assim: dá ouvidos, ele começa esse salmo dizendo ao Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Ele começa esse salmo buscando em Deus, em primeiro lugar, o refúgio. Ele começa: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode. O que você imagina quando fala acudir? Acode ao meu gemido. É o quê? Socorro, sim. Acode. Quando alguém fala assim, acode aqui, dá a ideia de urgência, dá a ideia de algo que precisa de uma intervenção, né, rápida. Porque muitas vezes os desafios que nós enfrentamos são assim. Eles são repentinos e intensos. Semana está tudo funcionando muito bem, está tudo certo, daqui a pouco é um telefonema, é uma mensagem de WhatsApp, é uma situação que acontece dentro da nossa casa. Num piscar de dedos, a situação muda completamente. E aí eu te pergunto, como que nós devemos nos colocar diante desse desafio que se levantou rapidamente? Acode da ideia de emergência, da ideia de prioridade. Dizem que a dor maior que nós temos é aquela que nós sentimos. Alguém fala assim, a pior dor é a dor de pedra nos rins. A pior dor é a dor de ouvido. Outra pessoa vai dizer, a pior dor que senti foi o parto de um filho. Ou seja, a pior dor é a dor que eu e você sentimos.
Talvez você tenha relatos que dizem que algum tipo de enfermidade é uma dor terrível, mas você nunca sentiu essa dor. Então, na hora em que nós nos deparamos com a dificuldade, com o desafio, nós precisamos, conforme Davi falou ali, dá ouvidos, Senhor, ele está falando para o Senhor, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Eduardo, isso parece muito óbvio. E eu te pergunto, por que de vez em quando esses desafios aparecem, nós não fazemos isso? Por que quando a situação se transtorna, por que quando a falta de acordo em família acontece, nós não buscamos ao Senhor? Davi faz isso. E ele nos ensina que nós devemos sim buscar ao Senhor, para que o Senhor possa vir ao nosso socorro. Você já se deparou com situações que você tentou resolver antes de pedir a ajuda de Deus? Você fez de tudo, né? Ligou para todo mundo, acionou tudo que tinha, todos os recursos que você tinha, e nós esquecemos, diante daquela má notícia que chega repentinamente, nós esquecemos de nos ajoelharmos e pedirmos a direção de Deus. Nós nos esquecemos. Versículo 2. Davi continua. Ele diz assim: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Ele diz aqui: escuta, Rei meu e Deus meu, será que eu, quando receber aquela notícia adversa, e até mesmo começar a orar, será que eu vou começar essa oração reconhecendo a soberania de Deus? Eu vou começar: Senhor, recebi agora essa ligação, essa má notícia, fulano sofreu um acidente. Será que eu ou você vamos iniciar essa oração reconhecendo a soberania de Deus? Davi faz exatamente isso, ele começa: escuta, Rei meu e Deus meu. O que ele quer dizer com isso? Mesmo diante de um clamor urgente e emergencial, onde naturalmente pensamos primeiro nas nossas necessidades, Davi começa reconhecendo a majestade de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação onde a pregadora dizia que nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, mas dificilmente reconhecemos Ele como nosso Senhor. E isso é às vezes natural. A gente diz: porque o Senhor é comigo, o Senhor é o meu Salvador, Ele que foi para a cruz, padeceu por mim. Mas às vezes a parte de dizer que Ele é Senhor, nós deixamos de lado. Porque aquele que é o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós. Ele está dizendo ali, Davi dizendo: Rei meu e Deus meu. Então, Davi, diante da oração, pedindo ajuda ao Senhor, guarde isso, ele começa essa oração reconhecendo a soberania e a majestade de Deus. O que acontece com a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pediu alguma coisa? Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele pede: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas. Olha como é que começa a oração exemplo que Jesus deixou para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É em adoração, em reconhecimento da soberania de Deus. Davi fazia isso. É interessante. Vamos ao versículo 3, mais uma atitude de Davi. Ele diz assim no versículo 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Veja que ele começa o dia dele apresentando a oração dele ao Senhor. Quantos de nós, e eu sou o primeiro a levantar a mão, acorda atrasado? Você acorda atrasado como eu? Não me deixa sozinho nisso, não. Eu já acordo devendo tempo. Ai, meu Deus, porque tem um tal de soneca, que aquilo ali não é de Deus não, gente. Tocou, levanta, sai logo dessa cama. E aí tu vai lá e soneca 5 minutinhos. 5 minutinhos, 5 minutinhos. E aí quando você levanta, você já levanta atribulado, correndo, porque tem que pegar isso, pegar aquilo, levar o filho para a escola.
Veja que Davi, ele diz: de manhã, no início do dia, na primícia do meu dia, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É interessante que ele apresenta a oração de manhã. Por que será que é importante apresentar a oração de manhã? Faz diferença, então, apresentar a sua oração de manhã ou de noite? Qual é a sua opinião a respeito disso? Será que apresentar a oração de manhã não representa uma vida dependente de Deus, do tipo: Senhor, hoje eu tenho esse desafio. Eu quero apresentar diante do Senhor. Eu tenho uma decisão para ser tomada. Eu tenho que sair e ir até um lugar, falar com a pessoa sobre um assunto importante. Será que é importante a gente começar o dia colocando o nosso dia nas mãos do Senhor? Para que Ele nos auxilie a tomar as melhores decisões, para que Ele vá à frente abrindo as portas, ou fechando as portas, porque Ele também fecha portas. E quando Ele fecha as portas, a gente fica de birra, né? Fica chateado. E lá na frente, o melhor de tudo é quando a gente vê que aquela porta fechada por Deus era para ser realmente fechada, e Ele abre uma bem maior, uma bem mais completa, a gente reconhece: Senhor, tem misericórdia de mim de novo, né? Porque reclamei, murmurei, fiquei chateado. Meus irmãos, Davi nos ensina que é necessário, sim, dar prioridade ao Senhor no início do nosso dia. De manhã apresento a minha oração. E aí, o que eu acho perfeito é que diz no final desse versículo: e fico esperando. Ele não somente ele apresenta a sua oração, né, a sua adoração, os seus pedidos, mas ele fica esperando. O que isso significa? Resposta. Opa, calma aí. Então, quando eu oro, alguém me ouve e eu fico esperando. Se eu fico esperando, é porque eu creio que para aquele que eu fiz a oração, ele está com seus ouvidos atentos. Davi ficava esperando. Salmo 119, versículo 147. Queria que ele colocasse aqui para a gente poder ver. Salmo 119, versículo 147. Ótimo. Diz assim a palavra do Senhor: levanto-me antes do amanhecer e clamo, na tua palavra espero confiante. Levanto-me antes do amanhecer e clamo, não apenas levanto, eu clamo também, e na tua palavra espero confiante. Por que que nós temos que esperar na palavra do Senhor? Primeiro, porque o Senhor é fiel. Segundo, Ele ouve as nossas orações. A resposta pode ser negativa, amém? Pode ser negativa. Não quer dizer que eu vou orar e o Senhor vai realizar aquilo que eu pedi, ou aquilo que eu coloquei diante dEle. Mas eu tenho a certeza de que Ele vai responder. O silêncio pode vir, a porta pode se fechar, mas eu tenho certeza que Ele ouviu essa oração. Eu tenho certeza disso. Não à toa, Davi diz que lá, que ele ficava esperando. Queridos, quando ele diz também que de manhã ouves a minha voz, te apresento a minha oração, isso também aponta para uma prática que eu e você temos que ter. Se nós não temos, nós temos que desenvolver, que é um devocional com o Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, que eu e você possamos ter esse momento devocional com Deus. Os jovens foram para o retiro, lá tinha um momento chamado, no meu tempo era a sós com Deus, hoje ainda é esse nome? A sós com Deus. Para muitos jovens, talvez o dia a dia não permita ter esse a sós com Deus. É difícil, já sai para a escola e tal, mas lá no retiro, eu via lá algumas fotos lá do retiro, uma cadeira lá longe sentada, alguém lá sentadinho, né? Lendo o estudo dirigido ou lendo a palavra. Por que que isso é importante para nós? O devocional, ele nos alimenta. Ah, Eduardo, mas eu já venho para a igreja todo domingo.
E eu venho domingo de manhã e de noite. Não é suficiente. Você não se alimenta, eu falava isso acho que hoje pela manhã, você não se alimenta apenas uma vez, você se alimenta 4 vezes, e para aqueles que estão indo para a sua quarta, né, refeição, já estão pensando aí o que vão comer quando sair daqui. Não é não? Fala de fome agora não, Eduardo, pelo amor de Deus. A gente precisa dessa devocionalidade. A gente precisa desse momento a sós com Deus. Você pode sim reservar um lugar da sua casa para que você tenha esse momento no início do dia. Muitas vezes a gente ouve, né, relatos e testemunhos de homens de Deus que a gente fala assim, né? A verdade é que a gente fala assim, isso não é para mim não, Eduardo, isso é para aqueles homens lá, tipo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né, e tudo mais. Qual a diferença, irmãos? Qual a diferença se Deus está disponível para mim e para você? Mas a gente precisa buscar. Davi diz que de manhã ele já buscava o Senhor. Eu e você precisamos buscar ao Senhor no início desse dia. No início, na primícia. E ele diz que ficava esperando, isso aponta também para uma expectativa. Eu e você precisamos ter expectativa de ouvir a voz de Deus. Seja através da palavra, seja através de um louvor, seja através de estar aqui na casa do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta muito direta para você. Você, quando estava em casa lá, se preparando para vir para cá, se arrumando, passando sua blusa lá, né, e tal, e arrumando, né, cafezinho da tarde, aquela coisa toda, em algum momento passou na sua cabeça, o que Deus vai falar comigo hoje, quando eu chegar lá? Não precisa me responder não, seja sincero aí com você. Experimenta fazer isso. Experimenta durante a semana, quando você fala assim, está chegando o domingo, o que será que Deus vai falar comigo quando eu chegar naquele lugar? Experimenta criar essa expectativa. Isso não é uma simpatia, não. Isso é algo real. Experimenta vir para cá com expectativa. Se prepare para vir para cá. Chegue por aquelas portas assim, já cumprimentando os irmãos, vendo o amor de Deus ali naquelas pessoas. Quando você entrar por aquelas portas, Senhor, eu cheguei nesse lugar. Eu acho tão interessante, tem gente que chega aqui, se ajoelha, né, como se dissesse assim, Senhor, cheguei. Como se fosse assim, foi difícil, mas cheguei. E vim aqui para te adorar, para te bendizer. Né? Venha para a casa do Senhor com expectativa. Precisamos ter expectativa, precisamos esperar. Davi ficava esperando, precisamos esperar algo de Deus, porque senão a gente vai cumprir rotina, vai sair de casa, vai vir para a igreja, vai ver os amigos, vai falar do futebol, né? O culto vai acabar, nós vamos embora. Experimenta chegar por essas portas com expectativa, e você vai ouvir a voz de Deus, eu não tenho dúvida disso. Mas também quando ele diz que fica esperando, isso também remete que ele confiava em Deus, ele confiava na soberania de Deus, porque ele disse que apresentou o clamor dele de manhã e fiquei esperando, então eu tenho expectativa pelo que Deus vai fazer, e eu sei que Ele é poderoso para fazer. Veja, é diferente, muda completamente a nossa forma de ver, a nossa forma de se relacionar com Deus. Vá com expectativa e vá com fé de que Ele pode agir. Ele não somente vai ouvir, mas Ele é o poderoso. Se tem alguém que pode resolver o seu problema, esse é Deus. Não tem outro. Não tem outro. Vamos ao versículo 4 do Salmo 5 agora. E Davi diz, 4, 5 e 6, Davi está falando daquelas coisas que não agradam a Deus. Ele diz assim, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença, odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. É interessante que nesses versículos ele concentra alguns conceitos assim muito específicos. Versículo 4, ele fala da iniquidade. Ele diz, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. A iniquidade é aquele pecado repetido, aquele pecado que prevalece, né?
Eu tenho certeza que você já viveu algumas situações em tempos distantes ou perto, não importa, mas em que tinha aquele pecado que parece aquele pecado de estimação, né? Que a gente não consegue vencer aquilo, que a gente trabalha e vira e mexe, cai de novo na mesma coisa. Aqui o Senhor está dizendo, Davi está dizendo, tu não é Deus que se agrade da iniquidade. E ele fala dos arrogantes, que são aqueles que se consideram independentes, suficientes em si mesmos. Ele fala dos mentirosos, né, que ele vai destruir cada um deles. E os sanguinários e fraudulentos, que ele abomina. Davi deixa isso aqui registrado, porque isso não agrada a Deus. Davi era um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem pecador também, mas ele sabia aquilo que agradava a Deus, mas também sabia aquilo que ele tinha certeza que não agradaria a Deus. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos saber aquilo que agrada a Deus e aquelas práticas que nós temos que normalmente não agradariam ao Senhor. Se nós queremos ter aquela intimidade dos versículos 1, 2 e 3 com o Senhor, em que nós clamamos e Ele está pronto a nos ouvir, nós precisamos saber daquilo que também nos afasta de Deus. E esse autoexame, né, ele não acontece somente no dia da ceia, é todos os dias. Se você e eu sabemos que alguma prática nossa, algum pensamento, algum desejo não agrada a Deus, que nós possamos abandoná-lo. Abandoná-lo em prol de algo maior. Não é uma barganha, mas é a certeza de quanto mais nós agradarmos a Deus, mais Ele vai se revelar a nós, mais Ele vai agir através de nós, mais Ele vai derramar sobre nós do Seu Espírito Santo. Então, Davi reconhecia que tinha coisas que não agradavam a Deus. Vamos ao versículo 7. 7 e 8. Diz assim: Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi reconhece que para estar na casa do Senhor, para estar na presença de Deus, ele precisava da misericórdia de Deus. E eu quero te lembrar que a palavra diz que essa misericórdia que nós precisamos diariamente, ela se renova todos os dias. Veja, nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso, Rei meu e Deus meu, como ele diz aqui, quando nós oramos, quando nós clamamos, e a misericórdia desse Deus está sobre nós, se renovando a cada manhã. Você percebe que Deus, Ele deseja que o povo dele seja um povo, né, separado, um povo santo, e Ele diz assim, olha, eu quero que vocês me adorem, eu quero ter comunhão com vocês, de relacionamento com vocês. E aí, já sabedor de todas as coisas, que eu e você diríamos para Ele, mas Senhor, eu não sei muito bem como fazer isso. Calma aí que eu vou te dizer como é que você vai fazer isso. Estará com você diariamente o Espírito Santo, que vai guiar os seus passos, que vai te orientar nessa caminhada, que vai te fazer perseverar nessa caminhada. A palavra de Deus que vai aplanar os seus caminhos estará com você também, por isso é importante que você leia a palavra e me conheça. Ou seja, Ele provê todas as coisas, e Davi sabia disso, porque ele diz, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, veja que não é, eu, porém, porque sou Davi, o bom, ele não fala isso, ele diz, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo em temor. E aí vem o versículo 8 que complementa dizendo, Senhor, ele falando para o Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. O nosso Deus é justo, irmãos. Guarde isso. Ele está com seus olhos e ouvidos atentos a tudo o que acontece. E Ele é a nossa justiça. E Ele, sendo justo, Ele nos protege, Ele nos guarda. Ah, mas eu estou sofrendo uma injustiça no meu trabalho. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. O Senhor tem visto tudo isso. Coloca isso diante de Deus e você vai ver Ele agir.
Tem um hino que diz, né, que quando os homens fortes de Judá enfrentavam inimigos, e o refrão diz: a batalha é do Senhor. Como é que eu e você lidamos com isso? Quando você está no meio do negócio, né, o vento lá sacudindo tudo, janela voando, e aí alguém fala assim: acalma o teu coração, a batalha é do Senhor. Como é que você vê isso? Como é que você administra isso aí dentro? Você entrega a batalha toda na mão de Deus? Ou você fica assim: não, eu vou tentar resolver metade da batalha e a outra metade deixa que o Senhor vá à frente? É difícil reconhecer que a batalha é completamente do Senhor, mas ela é. É Ele que luta, é Ele que faz justiça por nós, é Ele que vai à frente. Eduardo nunca vivi isso, mas você vai viver. Você vai ver que muitas vezes o Senhor vai cuidar de tudo e você vai ser surpreendido, porque é Ele que está no controle. Salmo 139 diz que Ele conhece todos os nossos dias. É Ele que sabe de todas as coisas. Agora, como é que você faz para entregar a situação completamente na mão dEle? Como é que a gente faz isso se a gente é 100 por hora? Como é que a gente consegue fazer isso? A gente precisa ter momentos a sós com Ele. A gente precisa desacelerar, a gente precisa ter um devocional, a gente precisa ter o a sós com Ele, que é um momento em que você vai ter comunhão, é um momento em que você vai, olha, estou aqui, Senhor, na total dependência de Ti. Aqui, Senhor, como disse Davi, considerando que só estou aqui por causa da Tua misericórdia. Na hora que a gente começa a ter esse relacionamento, a gente começa a entregar na mão dEle. A batalha não é minha. Vai à frente. E Ele, Velho Testamento, Antigo Testamento, tem inúmeros exemplos de batalhas vencidas pelo Senhor. Pelo Senhor. Batalhas contra inimigos enormes, que o Senhor deu a vitória, quando o improvável era o mais certo. Eu jamais vou conseguir vencer. Vai vencer, porque a batalha é minha, a batalha não é sua. E o Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo que age hoje. Estou falando isso para você, mas estou falando isso para mim também. A gente precisa crer, a gente precisa ter essa certeza. E é interessante que Davi, quando ele diz no versículo 7, que ele diz assim: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e trarei diante do seu santo templo, no teu temor. Ele também entende que ele deseja estar pleno diante de Deus. E o que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? Eu e você precisamos estar plenos diante de Deus. Eduardo, mas de manhã tu falou que a gente é pecador, mandou falar para o irmão, você é pecador. Se você esteve aqui de manhã, você ouviu isso. Eu falei, fala para o teu irmão aí, você é pecador. Né? É interessante que assim, nós nos reconhecemos pecadores, sem dúvida nenhuma, mas o Senhor, Ele olha o nosso coração, Ele deseja um relacionamento conosco, Ele nos dá condição de vencer esse pecado, porque é do interesse de Deus que nós estejamos plenos na sua presença. Versículo 9. Versículos 9 e 10, diz assim: porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, o íntimo deles está cheio de crimes, a garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mais uma vez eu reitero, os inimigos vão se levantar, não se preocupe, a batalha não é sua, mas você precisa entregar na mão do Senhor. O Senhor é justo, Ele cuida de nós, mas nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Solta, né? Solta essa coisa que parece que a gente está diante da dificuldade e a gente fica agarrado naquilo. A nossa vida paralisa porque a gente segura de tamanha forma, é meu, esse problema aqui é meu probleminha perfeito, que eu estou cuidando dele. Não, entrega nas mãos do Senhor. Quero te perguntar nessa noite, você confia em Deus? Mesmo diante dos desafios?
Amém. Veja o que diz o versículo 11, já estamos chegando ao fim. Versículo 11 diz assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Os versículos 11 e 12 já fala das bênçãos que alcançam aqueles que são justos. Alegrem-se todos os que confiam em ti. Se você acabou de dizer que confia no Senhor, então alegre-se. Alegre-se na certeza de que o Todo-Poderoso Deus tem cuidado de nós. Alegre-se na certeza de que o dia de amanhã já está planejado por Ele. E mesmo que a adversidade venha, o refúgio bem presente também virá. Mas também pode vir a bênção, né, irmão? Porque a vida não é feita só de dificuldades, né? Pelo amor de Deus. Senhor, tem misericórdia. Senhor, seleciona as bênçãos aí, manda umas bênçãos no meio para dar uma refrigerada, né? A vida não é feita só de dificuldades. Mas Ele diz para nos alegrarmos, aqueles que confiam. Cantem de júbilo. Irmãos, o que significa júbilo? Júbilo dá a ideia de uma alegria transbordante. Uma alegria que vai além. Como é que Davi, diante dos desafios dele, tinha uma alegria transbordante? Essa alegria transbordante diante do desafio, ela só virá quando a confiança em Deus for plena, for real. A confiança em Deus é algo que a gente vai adquirindo com o tempo. Não é algo que a gente fala assim, confiança, aí né, carregar confiança. Aí carrega a confiança, a partir de agora você é a pessoa cheia de confiança. Não é assim, é? Se é com você, comigo não é. Às vezes Deus faz comigo aqui, olha, está aí, ó, provou da minha confiança, provou da minha fidelidade, prendeu, né? Vai lá, chegou a adversidade, o que foi? Esqueceu? Mas foi semana passada que você viveu a minha fidelidade, já esqueceu? A confiança é algo que a gente vai desenvolvendo, porque a nossa carne nos faz duvidar do agir de Deus, do poder de Deus. Nossa confiança precisa definitivamente estar em Deus. A sociedade, ela forma sua confiança e isso interfere em nós, tá? Na ciência, na economia, na política, né? Ou seja, no modo que a sociedade funciona. Eu estou confiante agora porque tem segurança no meu bairro. Não preciso confiar em Deus, meu bairro é seguro. Eu não preciso confiar em Deus porque se eu ficar doente a ciência vai me ajudar. Eu não preciso confiar em Deus porque, entende? A sociedade, né, faz com que a gente deposite a nossa confiança em muitas coisas. Guarde isso nessa noite. Se você quiser levar algo no seu coração, a sua confiança precisa estar definitivamente em Deus. Em Deus. E o versículo 12 diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua bondade. O justo tem a bênção de Deus, a proteção do Senhor através do seu favor. Um pregador, né, é o Augusto Nicodemos, quando se fala de bondade de Deus, quando se fala de provisão de Deus, o Senhor promete na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias. Ele promete lá em Mateus que buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. São promessas, e não tenho dúvida de que elas se cumprem, né? Mas o Senhor não nos prometeu. Muitas vezes nos frustramos nessa confiança, nesse desenvolver da confiança, nos frustramos porque queremos esperar algo que Deus não nos prometeu. O Senhor nos prometeu que não nos faltaria nada para a nossa vida, né? Mateus lá fala da roupa, fala do alimento. Tem faltado para você algo assim? O necessário para que você possa viver em paz e tranquilidade, com uma vida de contentamento. Tem faltado algo? Deus tem te abençoado? Isso é bondade de Deus. Isso é a certeza de que Ele está cuidando. Por quê, meu irmão?
Não é porque você é bem-sucedido no seu trabalho, é porque Ele está te abençoando. Porque tem pessoas que são até bem-sucedidas em trabalhos ou em condições e não têm o que você tem. Então nós precisamos sim ter uma vida de contentamento. E esse pregador dizia que Jesus nos garante o pão de cada dia, mas não nos garante o pudim de cada dia. Ele garante o pão, Ele garante o necessário para que a gente viva, mas não garante, vem para Cristo, vem que agora, resolvido. De vez em quando o carrinho velho vai enguiçar, né, as coisas naturais, né, vão acontecer. O Senhor não te chamou para ter um carro zero, Ele quer teu coração, Ele quer o meu coração, Ele não quer, Ele nos abençoa e nos faz provar dessa bondade tamanha, nos faz prosperar em meio à crise, pela sua bondade. Mas Ele não disse, vem para mim que agora o teu problema acabou, pelo contrário, né? Vem que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Não é isso? Mas só que às vezes a gente se frustra, nesse processo de confiar em Deus, a gente se frustra porque, Senhor, não foi dessa vez que eu tive aquele carro, mas meu carro está velhinho, não foi dessa vez que eu consegui comprar isso, comprar aquilo, quando foi que Deus nos prometeu essas coisas? E aí a gente frustrado, estou de birra, não vou ler a palavra hoje, não vou ler a palavra hoje, não adianta insistir, como se Deus estivesse insistindo para que nós fizéssemos isso. Não é assim que funciona. O Evangelho nos garante o pão de cada dia, a provisão, o cuidado, o zelo, a presença de Deus. Tem uma música que diz que o bem maior, aquela corro para mais perto de ti, diz que o bem maior é a presença. Se você na sua casa tiver a presença de Deus, querido, todo o resto virá juntamente. Se na tua casa for um lugar onde há a presença de Deus, a paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo, todo o resto virá. Não duvide disso, tenha a certeza disso. Eu quero deixar algumas aplicações desse salmo para você. Atenção, ore como Davi, adorando a Deus com todo o seu coração. Mesmo que você vá para o clamor, vá para o sofrimento, está no vendaval, quando você abrir os teus lábios em oração ao Senhor, comece adorando. Comece como Ele nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Comece adorando. Ore como Davi, adorando a Deus com todo o seu coração. 2, tenha expectativa e creia na soberania de Deus. Próximo domingo, quando você chegar aqui, ou na terça ou na quinta, se você vier, antes de sair de casa, tenha expectativa do que Deus falará ao teu coração. Creia na soberania de Deus. Como Davi, devemos saber o que não agrada a Deus. Vale a pena a gente ter um autoexame. Senhor, estou fazendo alguma coisa que não te agrada? Estou tomando uma decisão que não te agrada? Estou vendo o que não te agrada? Faça esse autoexame constantemente. Somos pecadores, mas somos justificados pelo Senhor. E uma vez justificados pelo Senhor, o Senhor, Ele reserva uma vida maravilhosa na sua presença, que nós não troquemos essa vida maravilhosa por nada dessa terra. Nada. Tenha um relacionamento com Deus e prove da sua justiça e do seu cuidado. Davi provou da justiça e do cuidado de Deus. Mais 2, não importa a circunstância, confie em Deus. Confie em Deus e você será feliz, será bem-aventurado. Guarde isso, confie em Deus. E por fim, o justo tem a bênção e a proteção de Deus. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor deseja revelar a nós, mas para isso nós precisamos estar na presença dEle. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Aleluia, amado Deus e Pai, como é rica a Tua palavra, Senhor, como nos ensina, Senhor, o testemunho
de homens de Deus que viveram na Tua presença. Oh Deus, vivemos momentos muitas vezes difíceis, mas Te pedimos nessa noite, Pai, que em nome de Jesus essa palavra possa achar uma terra fértil em nosso coração. Que essa palavra possa encontrar, Senhor amado, oh Deus, um lugar especial na nossa vida e que ela possa germinar, crescer, que ela possa dar frutos, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco através dessa palavra. Meu Deus, que possamos aprender a confiar plenamente em Ti. Oh, meu Deus, que não fiquemos assustados com as más notícias, mas que possamos ser confiantes. Muda a nossa vida, Senhor, transforma o nosso viver. Oh, meu Deus, nos dá fome e sede da Tua palavra, nos desperta, Senhor amado, para que possamos Te buscar no início do dia, colocar diante de Ti, oh Deus, toda a nossa expectativa. Oh Deus, que em nome de Jesus muda os nossos lábios, muda aquilo que sai pela nossa boca, Senhor, que possamos, oh Pai, professar fé, uma fé inabalável, meu Deus. Oh Jesus, que Tu possas operar grandes coisas e que possamos ver o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Entregamos, Deus, os nossos corações em Tuas mãos nessa noite, pedindo, Senhor, que Tu possas operar grandes maravilhas em nossas vidas. Desde já Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Já estamos terminando. Temos uma cantina funcionando. Ali atrás, se você desejar fazer um lanche para não sair correndo, você pode ir lá atrás. Curve a sua cabeça, eu quero fazer uma oração de despedida. Amado Deus e Pai, agora eu Te peço, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Que possamos ter uma semana cheia das Tuas bênçãos, com a Tua paz, com a Tua alegria. Senhor, nos abençoa, que o nosso lar, ao chegarmos lá, seja repleto da Tua presença. Oh, Pai, nos ajuda com os nossos desafios, que essa semana seja diferente, que possamos priorizar o relacionamento contigo e que a Tua bênção nos alcance. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que a igreja diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não deixe de passar na cantina ali. Amém. E que Deus te abençoe.